Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Facchineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade que vai impulsionar você a empreender mais e melhor através de dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra os recursos mencionados nessa entrevista. Ferramentas, livros, filmes e pessoas que vão ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com/E064 para fazer o download dos recursos mencionados nessa entrevista. Nosso convidado especial de hoje é cofundador e CEO da Videolog, o primeiro portal de vídeos do mundo, fundado em 2004. Em 2016, atuou como head de relacionamento da Bossa Nova Investimentos e no fim de 2017 foi eleito o melhor mentor de negócios do Brasil pela ABS, Associação Brasileira de Startups. Edson Mackenzie, o Mac, seja muito bem-vindo ao Octanage. Puta, cara, eu tô aqui, eu fico sempre feliz de participar e de compartilhar um pouco da nossa experiência do dia a dia, né? Eu acho que o Octanage ele traz muito disso, né, André? Que a gente está aqui, a gente precisa passar para as pessoas o que a gente passou. Diferente da pedagogia, quando a gente é criança, que a gente tem que aprender por repetição, fazer, refazer e copiar. Quando a gente é adulto, a gente aprende por inspiração mesmo. Quando a gente olha para alguém e vê como é como ela chegou até ali, e a partir dessa visão a gente observa e tenta se inspirar para executar. Então o que eu acho legal do aprendizagem do adulto, né, desse novo modelo de aprendizagem é isso. É você poder dizer para você o seguinte: olha, eu fiz assim e deu errado, eu fiz assim e deu errado, eu fiz assim também e está funcionando agora, mas eu não sei por quanto tempo. Então quanto mais a gente puder compartilhar, eu acho que isso faz mais sentido. Exatamente. Tem essa parte do modelo que é inspiração e tem parte desse modelo de inspiração também que a gente acabou descobrindo, foi a parte da sabedoria, que é aquilo que você viveu, experimentou e ainda não está no livro, não está montado dentro de um projeto educacional ou num curso, e que é aquilo que você consegue passar às vezes numa dica, na forma de dizer ou contar uma história. E eu sei que você tem tantas. Então conta para nós, para quem ainda não te conhece, ouvinte nosso ainda não conhece o Mac, conta fatos da tua vida pessoal e da tua trajetória que eu não tenha mencionado. Bom, vou contar um fato para você de sabedoria. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos, namorava uma menina incrível e a gente estava na casa dos meus pais, né? Ela tinha 16, 15 mais ou menos, e aí a gente entrou numa dificuldade enorme. Eu falei que tomate era legumes e ela falou para mim que tomate era fruta. Eu briguei com ela fortemente, aquela briga de adolescente, né? Tomate é fruta, legume é fruta, legume, e aí ela me provou que tomate era fruta, né? Viu lá, enfim. E aí, desde então, isso ficou muito gravado na minha cabeça. Algum tempo depois, conversando com o Ednei, do Internei Blogs, né, já no início da internet, ele fez uma brincadeira comigo e falou assim: para você, tomate é fruta ou legume? Aí eu, fruta. Isso é sabedoria. Isso é inteligência. Sabedoria é você saber que você não coloca o tomate na salada de frutas. Então, foi para mim uma das grandes... E isso está muito marcado no meu coração. Acho que eu nunca contei isso para ninguém, né? De falar isso, né? Que inteligência é saber que tem muitas pessoas que são inteligentes. São pessoas que têm inteligências incríveis, né? Mas poucas são sábias. E a sabedoria vem disso, né? De você saber que o tomate é fruta, e sabedoria é saber que você não coloca ele dentro do salada de frutas. Belíssima história essa do internet. Isso foi outra coisa que me chamou a atenção no teu perfil. Você tem essas histórias, essas analogias que servem como âncora para contar uma história, ou até extrair uma sabedoria, um ponto por trás delas, né? E por trás disso tudo, na verdade, tem uma trajetória, tem uma vida aí como empreendedor. Conta um pouco dessa trajetória para nós aí, de repente começando lá no seu princípio.
Legal. Bom, lá no meu princípio, você comentou agora fora do ar, eu fiz um TED, né? E aí a missão que eu recebi no TED era um TED muito focado em comunidade, né? Em grupos, em como a gente pode compartilhar conhecimento para grupos. E aí me deram esse TED para falar de comunidade e ao mesmo tempo pediram, mas conta a sua história junto. Falei, cara, como é que eu vou contar a minha história, né? Junto para falar de comunidade. E aí eu busquei na minha essência essa coisa da minha mãe e do meu pai. Meu pai é pedreiro até hoje, né? Minha mãe trabalhou em ônibus a vida inteira e minha mãe sempre foi uma pessoa muito sábia. E ela me explicou muito assim, que minha mãe sempre teve um jeito muito delicado e muito carinhoso e ao mesmo tempo forte e firme de explicar tudo o que estava acontecendo. E aí o que é engraçado nessa coisa como um todo é que com ela eu aprendi que você não precisa usar palavras rebuscadas e até mais complexas. Quando você tem uma forma muito difícil, você dificulta a entrada de outras pessoas. E desde lá, então, eu tirei esse aprendizado do ser simples para ser incrível. Então, eu aprendi... E hoje eu estou com 37 anos, falar assim, minha infância na favela... Hoje é fácil falar, né? A real é que eu cresci sendo um adolescente... A diferença é que você tem... Um adolescente poderia ser frustrado. Eu cresci um adolescente indignado. Então, eu era indignado com a minha realidade. Era indignado porque eu não conseguia estudar direito porque eu não tinha livro. Era indignado porque eu tinha que ir para a escola com o sapato furado. Então, foi muita indignação ao longo do tempo. Eu por um tempo, eu apontei essa metralhadora para os meus pais, né? E eu na minha cabeça, então, era responsabilidade, era culpa deles eu estar naquilo ali, porque eu não pedi, apontei para eles, até que eu comecei a virar adolescente rebelde sem causa, e aí eu descobri uma banda chamada Legião Urbana, e aí a música, né? Você diz que seus pais não te entendem, mas é você que não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. Aí eu falei, cara, meus pais estão lutando para sobreviver e manter uma criança. Tipo, por que eu tô aqui preocupado e eu tô cobrando eles com relação a isso? Cara, que loucura, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar, isso eu tinha uns 14 para 15 anos, com 16 eu já era mais um membro progenitor. Foi o primeiro filho do meu pai e da minha mãe. Meu pai tinha um casamento anterior com mais 5 irmãos, então hoje eu tive ao total de 9 irmãos. Então eu sou o primeiro... da minha mãe com meu pai, mas minha mãe teve e depois de mim mais 3 irmãos, então uma família grande. Falei, cara, ou a gente se salva ou não vai ter jeito. E aí eu tive que olhar para essas coisas como um todo, olhar com muito carinho e falar assim, cara, como que eu consigo ganhar dinheiro? Eu falei, mãe, como é que eu ganho dinheiro? Porque até, na verdade, essa conversa eu tive com ela também, depois de ter levemente distorcido uma parte do dinheiro da carteira dela. E eu sempre fui muito transparente. Ela falou, meu filho, você pegou o dinheiro? Eu falei, peguei, mãe. Eu queria comprar doce. Ela, olha, mas não é assim. Você não tem que ser jeito. Mamãe trabalha muito para poder ter dinheiro. Mas como é que ganha dinheiro? Ela me explicou tudo. E desde então eu comecei a trabalhar muito cedo. Então uma das primeiras coisas que eu fiz na vida foi pegava a garrafa de café de casa, quando estava asfaltando a minha rua, vendia café. Na verdade, o pessoal que estava da obra ali pedia café, eu dava café para eles e me davam um dinheirinho em troca. Então, comecei a pegar muita garrafa de café, aprendi a fazer café. Eu vendia café para o pessoal da obra. Depois, minha mãe começou a fazer cocada, eu pedi para ela fazer cocada. Eu comecei a vender cocada na rua, vendi salgado na rua. E, cara, sempre me virei, desde os 14, 15 anos. E aí foi quando eu comecei para a igreja, não por conta da religiosidade em si, mas eu ia para a igreja muito para poder me conectar com outras pessoas, porque eu queria ter uma visão diferente. Foi quando eu comecei a fazer teatro, e um dia do meu grupo de teatro, era legal porque eu sempre interagia muito do teatro. A gente acabou indo fazer rádio-teatro numa rádio comunitária, né? Então só que como eu não era um dos melhores atores, então eu sempre ficava lá carregando caixa, eu estava no grupo de teatro, mas eu era o backstage, né? E aí, ninguém queria aprender negócio de rádio. Eu comecei pro rádio e falei, nossa, esse trabalho aqui é legal. Eu tenho um talento para esse negócio. Eu já gostava de mexer em botão, aquelas coisas todas. E aí eu comecei a aprender a fazer rádio, trabalhar no rádio, do rádio. Me enfiei nesse negócio e descobri, nossa... E até essa época eu queria muito ajudar as pessoas. Queria muito transformar as pessoas e ajudar elas a serem melhores. E aí o que é engraçado é que eu queria ser médico quando eu era moleque. Depois eu fui crescendo porque eu queria ajudar as pessoas. Só que eu descobri que sendo médico eu ajudava uma pessoa por vez. E à medida que eu fui crescendo, eu percebi que
com a comunicação eu consigo ajudar mais pessoas de uma única só vez. E eu vejo que aqui, a gente está aqui agora gravando no South by Southwest, é o que eu pensava quando eu era moleque há 20 anos atrás, com 15, 16 anos, é muita realidade hoje. A gente passou por uma grande revolução industrial, uma revolução tecnológica, uma revolução cibernética, uma revolução híbrida, e hoje as pessoas estão parando e falando assim, what the hell I'm doing here, sabe? O que diabo eu estou fazendo aqui? O que elas estão pensando? Elas estão olhando para dentro de si mesmas, elas estão assim, tentando se entender como seres humanos, cuidando da natureza. São coisas que minha mãe ensinou desde moleque, entendeu? A respeitar o mais velho, a cuidar da natureza, a cuidar das plantas, porque meus pais são eu até brinco, né? Quem já me viu sabe que eu tenho esse sotaque de carioca, mas meu design é cearense, então minha família veio toda do Ceará. Então, é essa coisa da evolução. E no rádio eu acabei me aprendendo a trabalhar com comunicação, e daí foi para onde foi. Foi para onde foi, né? É incrível essa trajetória, né? Como garoto, tentando transformar a sua realidade. E até uma pergunta que eu ia te fazer, então, muita gente que nos escuta tem uma carreira já é profissional ou está estudando ainda e está insatisfeito. Então, uma dica para quem está insatisfeito e quer tomar ação empreendedora, quer transformar a sua realidade pessoal. Você diz que a sua empresa não te entende, mas é você que não entende a sua empresa. Você culpa a sua empresa por tudo, e isso é um absurdo. É a única coisa que eu tenho a dizer. Isso cabe a você mudar a sua realidade. Hoje eu tenho tentado mudar a minha comunicação muito para o intraempreendedor. É um tema que aqui nos Estados Unidos já até tem 1 ou 2 livros publicados, mas no Brasil muita pouca coisa é feita. E desde que a minha vida começou a mudar, principalmente nos últimos 18 meses, eu tenho percebido que por mais que eu tente fazer coisas para os empreendedores, não são os empreendedores que me contratam. Quem me contrata, quem trabalha comigo, quem vai me assistir, é o profissional, é o cara que está indignado com a carreira dele, é o cara que me acompanha no Instagram, é o cara que está querendo mudar a vida dele, e tudo que ele quer é uma dica. E eu tenho apontado hoje eu já não digo mais a minha metralhadora, né? Eu tenho apontado hoje a minha corneta para essas pessoas, né? Que é contando para elas dicas, hacks, tricks, para que elas possam se transformar e melhorar o ambiente que elas vivem. Porque uma coisa que eu sempre digo você não precisa definitivamente ser dono do CNPJ para ser empreendedor. Tem um monte de dono de CNPJ por aí que tem 0 de empreendedorismo. O que é a palavra empreender? Empreender é construir, criar, né? Transformar algo, né? Que vem da origem do francês do entrepreneur, que é você estar entre alguma coisa, né? A mediação, né? E da mesma forma que nem todo dono de CNPJ é empreendedor, assim como nem todo empreendedor precisa de um CNPJ. Coincidentemente, eu gravei um podcast um tempo atrás, que é o EmpreendaCast, e aí lá no EmpreendaCast, depois de mim foi o Geraldo Rufino, que é um grande empresário, empreendedor brasileiro, um cara que ele fala com um sorriso, assim, você percebe que ele está sempre sorrindo, é um cara de bem com a vida pra caramba, e ele falou um negócio incrível, ele falou, eu nunca trabalhei para ninguém, eu nunca trabalhei para ninguém, eu já empreendia no CNPJ dos outros, desde moleque, ele falou do Grupo Tivo, ele contou um pouco da história dele, e eu falei, nossa, por isso que esse cara é quem esse cara é, e eu sou um apaixonado pelo Geraldo Rufino, a gente acaba não se conhece pessoalmente, não tem intimidade, mas assim, eu dei a sorte de ter o meu podcast logo depois do dele, e a gente acabou se conhecendo, quer dizer, eu acabei ouvindo ele para mim, eu acho que tem muita gente me conhecendo hoje depois de conhecer o trabalho do Geraldo. É isso que marca a gente aqui, até a gente fala, né? A essência da vida empreendedora é a transformação pela qual o empreendedor passa. No seu caso, isso é você, então você está ali iniciando a sua carreira no rádio, e daí para diante tem um pivô grande que acontece, né? Você acaba começando a empreender dentro de vídeos e descobre, na verdade, acaba fundando a primeira grande plataforma de vídeos do mundo. Como é que isso aconteceu? Bom, vamos lá, né? Do rádio, né? Ainda no rádio, até hoje em dia, não paga bem, né? O salário é muito baixo e tal. E era engraçado que na rádio a gente fala uma coisa assim, uma dos grandes axiomas do rádio era só é contra o jabá quem está fora dele. Porque no rádio é o seguinte, né? Tudo que você ouve na rádio, ali é alguma forma de... É pago, é vendido por segundo. Então, cada segundo no rádio é pago. Então, se você fala de alguém, ou de uma marca, ou toca uma música, alguém está pagando por aquela conta. Né? Então, às vezes, o produtor ia lá e ele
bota essa música aqui, ou então fala dessa marca aqui, manda abraço para fulano de tal, e isso aí gerava um jabá, que a gente chama de jabá, é um dinheirinho extra. Né? Então, eu aprendi que só é contra o jabá quem está fora dele. A grande maioria das vezes eu estive fora do jabá, né? Eu brinco que existem dois tipos de cara, né? Os malucos e os excêntricos, né? A diferença de um para o outro é a quantidade de dinheiro que o cara consegue fazer, né? O Alfredo Soares, que é um grande empreendedor brasileiro, que está crescendo pra caramba, muita gente conhece hoje porque ele é da Vetex, ele já tinha a X-Tech, pivotou a X-Tech para vender para a Vetex e conseguiu vender super bem. Ele é um cara excêntrico, tem bastante grana, hoje conseguiu. Eu continuo sendo maluco. Né? Se encaminhando para o excentrismo. Eu continuo sendo maluco, não tem muito jeito. E aí nessa coisa eu descobri que a rádio tinha muita necessidade de vinheta, então um cliente chegava para gravar, para anunciar na rádio, ninguém gravava o comercial. E aí um dos meus melhores amigos na época, a gente acabou falando, cara, vamos começar a gravar essas coisas em casa, que a gente, poxa, eu tenho a voz, você edita, vamos montar um negócio, a gente racha o dinheiro aqui, a gente cria uma segunda renda. Foi assim que a gente começou a trabalhar, abriu uma produtora de áudio, a gente acabou aprendendo muito como é que fazer isso, virou uma produtora de vídeo, e da produtora de vídeo, minha cabeça sempre foi muito pragmática para processo, né? Então eu sempre fui um cara... Eu acho que você tem dois tipos de profissionais hoje, né? Ou o desenvolvedor ou é o designer, né? Algumas pessoas, elas são designers. Ah, mas eu não sei abrir o Photoshop, nem eu. Mas a pessoa, ela tem uma capacidade de criatividade muito grande. E outras são desenvolvedores, tem raciocínio lógico. Eu sempre tive muito raciocínio lógico. E aí eu falei, cara, a gente precisa, já com a produtora de vídeo, a gente precisa criar um diferencial, assim, quando a gente era na era da produtora de áudio. Porque na época, a gente está falando de 99, 2000, pouca gente mandava arquivo pela internet, pouca gente não tinha essa coisa de Google Drive, Dropbox, como a gente tem hoje. Então era uma grande dificuldade de mandar um arquivo por e-mail. E ele falou, cara, a gente precisa criar um diferencial. E 30% dos nossos custos na produtora, eles são hoje relacionados à logística do material. A gente tinha um sistema chamado P22. Era um paraibinha de 22 anos, que a gente tinha uma motinha, e a gente, quando gravava um comercial, botava na fita, ele subia na motinha, e levava no cliente. E o P22, quando virou P23, arrumou uma namorada e queria casar. Eu falei, olha, isso aí vai dar errado, não vai dar muito bem, porque a gente vai ter que mudar esse sistema aí, porque o custo está ficando mais alto e o negócio vai começar a piorar. Então a gente começou, vamos usar esse negócio de internet, 2001, 2002, para ver se a gente consegue mandar pela internet com um pouco mais de velocidade. A gente começou essas pesquisas, desenvolver um software. O meu sócio, o Ariel, na época, um gênio, um dos maiores gênios que eu já conheci na vida. Ele começou a desenvolver uma série de protótipos, me apresentar para a gente poder conversar. Aí um dia ele montou um blog a época do blog, do Flogão estava bombando muito, ele arrumou uma forma de botar o vídeo de WMV na página da internet. Aí ele mandou para a mãe dele, Dona Marina, um amor, saudade da Marina. E aí ela falou assim, nossa, meu filho, eu adorei aqui, mas você tinha que ajudar um jeito mais fácil de fazer isso aqui, né? Porque, poxa, até eu pensar aqui que eu tinha que apertar um botão para tocar, foi aí que ele começou a falar, tinha que encontrar um jeito mais fácil, cada vez mais fácil, e aí ele falou assim, cara, eu preciso arrumar um jeito de botar isso aqui e botar um play no botão. Então, quando ele botou o vídeo lá e botou um play, foi a primeira vez que a gente construiu um primeiro portal de vídeo do mundo. A gente não sabia nem o que estava fazendo. Eu tinha 20 anos, ele tinha 19, sabe? A gente era menino ali, sabia que buraco a gente estava se enfiando. A gente lançou a nossa primeira versão em maio de 2004, trabalhamos pra caramba muito tempo. Quando foi no final de 2005, que a gente já estava experimentando, já estava com o negócio no ar, a gente tinha contratado um desenvolvedor super inteligente, Jorge Falcão, acho que eu nunca falei o nome dele em público. Ele brinca que ele é o doador de esperma do Videolog, é o pai bastardo, que ele trabalhava em outro lugar, não podia dizer que foi ele que fez. Ele desenvolveu pra gente um encoder, desenvolveu um negócio, ele falou, olha, tem um site nos Estados Unidos que está começando a crescer muito, chamado YouTube. Aí eu falei, nossa, vamos começar a monitorar. A gente começou a monitorar muitos caras. Tinha um brasileiro no time do cara. Eu falei, nossa, os caras trabalham na pizzaria. Nossa, os caras receberam investimento. Nossa, os caras tem gente que é ligada no pessoal do PayPal. Pô, a gente precisa olhar para os Estados Unidos, olha o que os caras estão fazendo. Então, que pra gente aquilo ali era uma parte do nossa produtora, não era um projeto, não era um negócio. Tanto que o nome da nossa empresa era Produzindo Som, Arte e Tecnologia. Então, a tecnologia era um pedaço do negócio, não era o negócio todo. E dessa parte da tecnologia, com o tempo a gente começou, depois que o YouTube começou a crescer muito, a gente
Falei, olha, a gente precisa separar os negócios agora, porque não está dando mais. Está tudo muito misturado. E a gente criou uma empresa separada, que era o Videolog.tv sozinho, porque a gente tinha vários clientes, o negócio começou a crescer. Ganhamos um bom dinheiro em 2007, 2008. Quando foi 2008, a crise global, aquele crush global começou a afetar. E como era um negócio basicamente todo baseado em mídia, não tinha muita mídia no Brasil para a internet. Nossos clientes eram todos internacionais. Deu a crise internacional, pararam de botar dinheiro na gente. Claro. Né? Então, basicamente, assim é o início do Videolog, até onde a gente conseguiu entregar. Então, o Videolog foi fundado basicamente dessa... É super legal ouvir essa conexão que aconteceu. Mãe, quando eu fiz um vídeo teu aqui, ó, dá uma olhada aqui. E a resposta do usuário foi, olha, super legal o vídeo, e só não ficou intuitivo para mim onde é que eu tinha que clicar. E esse foi o nascimento do botão do play, que inclusive está hoje no nosso logotipo do Octanage, e é o que em inglês eles chamam de oxymoron, né? É uma referência tão batida, inclusive, né? Mas que naquela época, é aquilo que tu falou, a gente estava ali resolvendo um problema do usuário, um feedback, nem sabia direito o que estava fazendo, né? E acabaram criando uma plataforma e naturalmente o senso de inserção no mercado e até competitivo, ó, tem os caras do YouTube, olha, parecido lá, fica lá numa pizzaria, os caras estão conseguindo dinheiro. E como tu atraía clientes do exterior, tu já naturalmente criava todo esse senso. Isso numa época que não se falava dessa cultura, especialmente para vocês, que vocês, na verdade, tinham um foco bem maior, né? De produção, a tecnologia acabava sendo um pedaço disso. E ninguém estava se dando conta disso. Não se juntava. Eram coisas separadas. Distintas, separadas, e as pessoas não se davam conta nem do potencial. Então, chegou a crise e os clientes desapareceram. O que aconteceu com vocês? A gente teve que se reinventar, né? Basicamente o que está acontecendo, o que a gente está falando é o seguinte... Quando a gente estava inventando essas coisas, né? Se eu virar para você, vamos abrir uma empresa de cadeira. Você já sabe que tem que ter 4 pés, um encosto. Você tem essa coisa na sua cabeça. E nessa época ficou muito claro para a gente um livro que a gente comprou chamado Não Me Faça Pensar. A gente contratou uns designers, eu tinha um time, um cara que trouxe esse livro para a gente, que falava muito sobre isso, sobre como a gente consegue construir uma estrutura que seja muito mais intuitiva. E o pior, né? Naquela época o Brasil, a banda larga era 256 kbps, que só tinha na capital. A grande maioria das pessoas tinham 64 conexão de escada. Muita gente nem lembra ainda do que esse negócio é. Então a gente tinha que construir uma ferramenta que fosse simples, inteligente, rápida e que pudesse tocar para as pessoas. O Videolog ele nasceu para ser uma ferramenta corporativa, o que seria equivalente hoje a um Dropbox só para armazenar produções de vídeo, porque a gente não acreditava que as pessoas queriam publicar seu conteúdo na internet. À medida que a gente evoluiu para 2006, eu lembro muito claramente isso, que era em 2005, eu fui dar uma palestra, me chamaram para falar na Casa do Gafanhoto, o Bob Von Rhein, junto com o Casé Peçanha, essa galera toda. Eu comecei a fazer uma análise sobre o custo do preço das camcorders. Como eu era de televisão, eu já acompanhava, tinha que comprar esse material. Então, as câmeras, elas custavam, uma camcorder para você gravar em casa, né, uma câmera, uma Super 8, assim, ela custava cerca de $1.000, né? E eu estava percebendo uma queda no valor desse preço muito depois de aprender da lei de Moore, né? Daquela coisa do microchip, do preço vai caindo pela metade a cada ano. Então, que é a lei da exponencialidade, que hoje a gente fala muito da exponencialidade. E aí eu estava prevendo que quando chegasse em 2005 e 2006, o preço ia ser tão baixo que já não valeria tanto a pena aquele tipo de equipamento surgir e entrar sozinho. Foi quando começou o movimento da Nokia com os seus N71, N75, depois o N95, de juntar telefone com câmera. E aí eu falei, olha, esse aqui é o grande barato. Eu comecei a falar para o pessoal, olha, a gente tem que parar de mirar em produtora e parar de mirar no usuário final. Porque no futuro todo mundo vai querer ter seu próprio canal. No futuro as pessoas vão querer ter. Existe um movimento onde as pessoas querem ser a sua própria audiência. E eu lembro de um monte de gente. Eu lembro do Gil Giardelli uma vez falando assim, esse aqui é o Roberto Marinho do povo. Ele quer que todo mundo tenha televisão. Eu falei, é isso mesmo. Essa é a minha pegada. O Gil Giardelli hoje é um grande pensador, escritor também. Então ele falava muito isso para mim e eu tinha isso muito claro na cabeça. Só que acontece, o Videolog era um produto muito à frente do tempo dele.
ele tinha uma série de caminhos, expectativas e ideias, mas era muito à frente do tempo. Então eu tinha que catequizar o mercado, fazer o mercado entender para que era. Então foi muito difícil. O videolog, só que quando a gente começou a fazer isso, as pessoas começaram a tomar gosto, quase todo mundo na internet hoje, a internet é um negócio maravilhoso, você fala uma coisa que as pessoas pesquisam, quase todos os grandes canais da internet hoje começaram no videolog. Felipe Neto, Porta dos Fundos, o Brog, do Ana Maria Brog. Então tem uma série de pessoas que começou, e até hoje, de vez em quando eu encontro alguém na internet, aí eu falo, nossa, um cara que tinha canal no videolog era o Rafinha Bastos, que hoje é uma sumidade. Então assim, tinha um canal lá com a gente. E a gente conhecia essas pessoas, falava com eles, e era uma loucura isso. Então a gente acabou ganhando muita visibilidade, muita penetração no mercado com isso. Com a reinvenção do mercado em 2009, a gente começou a mudar outros modelos de negócio, queria assinatura paga, e a gente tinha sempre a gente era um comparable muito grande do Vimeo, que aqui nos Estados Unidos é assim. Claro. Então o Vimeo pra gente era uma ferramenta fantástica, e a gente super esperava neles. A gente falava, não, a gente nunca vai entrar nos Estados Unidos, porque o Vimeo tá lá, ele vai bombar, a gente está aqui no Brasil, e a gente parou de olhar para o YouTube, porque era uma ferramenta muito ruim. E, na verdade, a cultura do YouTube na época era só de copiar coisa da televisão. E a gente já vinha com aquela cultura da produtora, do copyright, de fazer a coisa do jeito certo. E eu sempre falava que o certo é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, né? É uma coisa que a gente aprendeu aí dessas frases bacanas da vida. E aí a gente trouxe muito isso. Foi quando, em 2008, né, já no meio de um processo aí, que o Google estava para fazer uma proposta de compra do YouTube, uma atriz brasileira chamada Daniela Scarelli resolveu namorar na praia. Né? E foi um fato uma coisa muito fatídica a gente, que a gente já estava recebendo menos grana de patrocínio. Então, estava caindo a verba publicitária, estava com menos grana no caixa. O que aconteceu? Scarelli vai namorar na praia e publica um vídeo com a gente. E aí, a gente não tinha assessoria jurídica, tive que cortar, eu falei assim, o que eu faço? Ele, cara, tira o vídeo do ar. Isso vai dar um problema muito grande, isso não vai ser legal. Eu falei, cara, mas esse vídeo está dando muita audiência, vai crescer muito. A orientação sempre foi, tira do ar, porque é a melhor coisa. Dito e feito, muito tempo depois, eu falei, cara, a gente só tomar um processo, a gente quebra a empresa de vez. Eu devia ter deixado, né? Porque a empresa acabou quebrando depois mesmo. Acontece que a gente tirou o vídeo do ar, a gente sempre colaborou com o processo que correu no segredo de justiça por um bom tempo. O YouTube foi penalizado, teve que pagar, mas quando ele teve que pagar, já foi depois da compra do 1,4 bi que o Google fez para ele. Já capitalizado, né? Plenamente capitalizado. Plenamente. E na época, e aí quando houve essa compra, o Eric Schmidt, que na época que era o presidente do Google, teve que se explicar na corte americana por que ele pagou muito mais caro por um produto que não valia tanto. E ele teve que se explicar para os acionistas também na corte. Ele foi questionado em juízo. Vocês podem pesquisar isso aí. Ele falou, oportunidade de mercado. E foi dito e feito. A gente sofreu muito ban do Google por muito tempo. Você pesquisava videolog no Google, não aparecia YouTube. Eu fiz essa denúncia várias vezes, publicamente. Então é aquilo, né? É um pouco do que aconteceu na Guerra dos Navegadores, na época aqui no Vale do Silício. Né? Quando a Microsoft, junto com o Windows, começou a bombar, se ela tinha algum tipo de desafeto no mercado e você produzia um hardware que eu não gostava de você, eu não queria, ela simplesmente, não é que o hardware não funcionava, o hardware não funcionava no software do Windows. Eles bloqueavam. Aconteceu isso muito com a gente, foi muito bloqueado pelo Google por muito tempo. Eu, inclusive, não usava Google, era uma loucura num tempo, nem falava a palavra YouTube, porque para mim eram os anticristos vermelhos, né? Hoje, depois de muito tempo, depois de muita terapia, a coisa está mais tranquila, a gente já consegue seguir em frente. Tem tantos episódios na sua vida que justamente, sabe, são grandes baques, né? Que hoje, olhando para trás, você consegue até dar risada e contar isso aí numa boa, né? Mas que no momento é a sua sobrevivência, é a família de quem está trabalhando com você, e o que está em risco é a sua visão e o seu sonho. Como é que você lida com isso? Porque você passou por isso, Mac, uma série de vezes, não foi nenhuma nem duas vezes. É verdade. Sabe? Você construiu grandes visões, você foi pioneiro e você viu o negócio indo abaixo. Como é que você fez para reconciliar a grandeza do sonho com a dificuldade da realidade imediata? Olha, eu não acredito em motivação, cara. Essa coisa que a galera fala tal. Podia te falar um negócio muito bonito aqui, mas a verdade é que eu fiquei em depressão, chorei. Foi quando eu mais engordei pra caramba.
Meu casamento na época acabou. Na verdade, meu casamento já estava acabando quando isso aconteceu e a gente acabou acelerando o processo. Então foi uma fase bem difícil da minha vida, fui muito no fundo do poço. Foi quando eu comecei a conhecer o Carl Jung, né? E ele tem uma frase maravilhosa que é: se você não aprende nada com os fatos desagradáveis da vida, o universo ele volta e te bate com tanta força até você aprender. A vida é muito cíclica e eu comecei a estudar muito, e eu amo psicologia, amo esse universo paralelo, e aí eu comecei a perceber isso, eu comecei a levar isso muito para o aprendizado. Um aprendizado onde eu conseguia absorver e seguir em frente, sabe? E olhar para aquilo ali e gerar. E aí foi uma dessas épocas que eu tirei um dos maiores aprendizados da minha vida, cara, porque as pessoas ainda falam muito hoje que a mágica está fora da zona de conforto. Isso. Falam da zona de conforto e tal, tudo da zona de conforto. Eu não acredito, cara, que as coisas boas acontecem fora da zona de conforto, né? Eu escrevi um texto sobre esses meus 10 anos na frente do Videolog, e depois que eu terminei de escrever esse texto, cara, porque tem quase 20 mil compartilhamentos na internet hoje, depois que eu escrevi esse texto, o que ficou muito claro para mim foi que, assim, a vida ela não acontece fora da zona de conforto. A vida acontece quando você está na sua zona de conforto, você é obrigado a sair da sua zona de conforto por algum motivo específico e você vai até o seu limite. Quando você chega no seu limite, você fala assim, cara, não aguento mais. Você volta. Só que você nunca volta para o ponto de partida. Você volta para algum lugar. O que acontece? Você ampliou a sua zona de conforto. A sua zona de conforto ela não é mais aquele espaço que era. Ela já é maior. Você dilata a sua zona de conforto. E assim como o cérebro humano, uma mente quando expande, ela nunca mais volta para o lugar. A sua zona de conforto, quando ela expande, ela nunca mais volta para o lugar. E aí é o grande resultado do que a gente está falando, cara. As pessoas elas precisam entender que elas precisam ter uma zona de conforto. Sim, elas podem trabalhar numa empresa e empreender ao mesmo tempo. Elas podem ter a segurança de ter um emprego fixo, de salário e no seu tempo livre construir alguma coisa. As pessoas têm que acabar com essa história de que não, sai do seu emprego, vem aqui e tal. As pessoas enganam e mentem absurdamente na internet e a gente está passando um momento engraçado porque eu acabei formando uma treta na internet esses dias aí, basicamente porque eu não acredito nisso, eu não acredito nesse mercado de motivação. O único cara que eu acredito nisso é o Tony Robbins, que ele faz o trabalho dele excelentemente bem. Todo o resto é cópia dele. E aí a gente copia, no Brasil especificamente, copia muita coisa ruim que tem aqui nos Estados Unidos, que é a ostentação, tirar foto com dinheiro, ser babaca com as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu não sou responsável pela internet como está aí, mas eu não sou culpado pela internet como está aí, mas eu me sinto responsável por não ter agido muito antes para evitar que essas pessoas surgissem na internet vendendo mentoria, obrigando as pessoas a venderem. As pessoas ninguém conhece a história de ninguém, cara. Eu vendo a comunidade, eu sei o quão difícil é você sobreviver. Eu sei o que é você, às vezes, você não ter grana para pegar um ônibus, você não ter grana para almoçar. A gente que é brasileiro, que vem para os Estados Unidos, muita gente tem que, eu tô aqui no Airbnb, a gente controla, a gente não sai aqui esbanjando, comendo num restaurante de $60 toda noite. Né? A gente tem que ser equilibrado, ponderado, equilibrado, porque essa é a realidade das pessoas. Essa coisa de você sair ostentando, mano, isso não existe, cara. Isso não existe e eu tô cada vez mais claro nisso. Então, a forma que eu saí disso foi assim, cara, expandindo a minha zona de conforto. Então, hoje, quando eu era, outro fato curioso, quando eu era moleque, eu era gago. Quando eu era criança, eu era muito gago, né? E a fonoaudióloga foi me espremendo, ampliando a minha zona de conforto até que eu pudesse hoje não ser mais gago e melhorar a minha comunicação. Então, o que acontece com a gente, aí já uma outra explicação, uma outra história para isso, é que uma vez eu fui fazer um curso na Suíça de Finanças Internacionais, em Zurique, e aí eu conheci uma pessoa e falou assim, nossa, aqui em Zurique a gente nasce falando suíço-alemão, cresce falando suíço-alemão e um dia a gente vai para a escola para aprender uma segunda língua, uma língua estrangeira chamada alemão. Porque é o seguinte, só que a nossa língua, suíço-alemão, ela não é escrita, ela é uma língua falada, é uma língua muito linda para ser escrita. Então a gente tem que ler em alemão e conversa em alemão. No Brasil acontece a mesma coisa. No Brasil vocês nascem falando brasileiro, crescem falando brasileiro e um dia vocês vão para a escola ser enganados. Você tem que aprender uma língua estrangeira. Chamada português, que nem todo mundo fala. É um país de 200 milhões de pessoas que fala brasileiro, mas nem todo mundo fala português. Então, se eu consigo ser um cara ponderado hoje, rir das minhas... É porque eu me preparei muito, estudei muito, e se eu estou aqui, é porque
cara, foi muito difícil, foi muito suado, entendeu? Tem um cantor brasileiro que eu amo, que é o Jay Wacker, que ele fala, se a gente perder, que seja derrota suada, merecida, assim, ser suada, roubada, entendeu? Mas se for ganhar, a vitória tem que ser real, cara. Então eu vou pra cima, entendeu? Eu sou um cara amoroso com todo mundo, mas eu não deixo de ser firme e dizer o que eu penso. Isso aí é um grande avanço, na verdade, de mentalidade e realmente isso aí é fruto desse teu trabalho pessoal para conseguir superar isso tudo, né? Porque no momento que você consegue entregar amor às pessoas, conectar com elas e criar relacionamentos, mas ao mesmo tempo chegar e apontar aquilo que elas podem ser melhor, ou como juntos nós podemos trabalhar melhor aqui, isso é um grande sinal de maturidade. Então, parabéns por ter chegado nesse ponto em que você olha para trás e consegue ver todos esses pontos aí sendo ativados de aprendizado e chegar para nós e falar hoje, olha, hoje eu consigo olhar para isso tudo e ainda distribuir amor em cima disso, né? Então, no seu texto, aquele de 2015, que eu vou deixar o link dentro do episódio, ali no Octanage, né? octanage.com/e064, você fala disso, você se encontra com as pessoas, você pede desculpas por de repente não poder ter sido o chefe ou o mentor que você hoje gostaria de ter sido no passado. Porque é um aprendizado, cara. Um rio nunca é o mesmo rio, né? Parece que eu estou só falando coisas filosóficas aqui, mas assim, é um aprendizado constante, é de crescimento, né? E assim, muitas vezes eu fui grosseiro com algumas pessoas dando mentoria, fui estúpido, porque o estilo da época era ser grosseiro e estúpido. É igual, por exemplo, eu já fui machista no passado, eu já fui misógino no passado, eu já fui muitas coisas ruins, porque na época eu era aceitável. É igual você olhar hoje na internet, ver a banheira do Gugu, né? Eu tava agora, a gente acabou de sair do carnaval agora, eu fui assistir o carnaval na TV, eu falei assim pra namorada, eu falei, nossa, mas olha, as pessoas estão muito vestidas do carnaval, né? Tipo, não é da minha época isso. Então, assim, o mundo mudou e a gente precisa mudar junto com ele, entendeu? Então, e eu sempre falo isso constantemente quando eu encontro as pessoas, eu tento entregar para elas uma coisa de bom, porque as pessoas não sabem o que eu estava sentindo naquele momento, não sabem o que eu estava passando naquele momento. Tem, como eu falei para você, tipo, pro final do videolog, já pro final, quando eu me separei, eu fui morar no flat da empresa, do flat da empresa acabou o dinheiro, tinha que vender o flat da empresa, fui morar em hotel, depois do hotel fui morar em hostel. Chegou uma época da minha vida, eu estava morando de favor no hostel, trabalhando no hostel. Eu cheguei a dormir na rua, cara, porque eu não tinha mais grana, né? Contando com a generosidade do pessoal que trabalhava no hostel para poder me deixar dormir lá de graça se eu tivesse uma cama. Já virei noite de madrugada, porque eu não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para comer e porra, empreendedor, saindo em revista. Foi engraçado um fato que eu tive que chegar para a menina da recepção, né? Depois que eu me separei, a minha ex-esposa, uma querida, incrível comigo, eu não queria, marrento, não quero nada, eu vou construir tudo de novo, eu vou fazer, sou foda, não sei o quê. Ela, cara, fica com o carro, seu carro é seu, pô, você trabalhou, eu fico com a casa, fica com o carro, tá tudo certo. Pô, ela foi incrível comigo, eu acabei ficando com o carro. E aí, todas as minhas coisas que eu tinha, ficava dentro do carro na garagem do prédio que eu morava, né? Então, uma vez eu cheguei na recepção do hotel, da rua, e falei, você me empresta um ferro? A menina me olhou, riu, falou, por que você quer um ferro? Aí, porque eu preciso passar um terno. Ela, onde está esse terno? Eu falei, dentro do meu carro. Como assim você tem um carro? E por que você... Peraí, não estou entendendo. Ela, não, que eu vou ganhar eu estou concorrendo a um prêmio, eu preciso passar uma roupa, que eu preciso ir de roupa social. Ela falou assim, olha, essa história não está fazendo nenhum sentido, mas eu te trago o ferro amanhã. E aí acabou que no dia seguinte eu trouxe o ferro, passei a roupa e ganhei um prêmio do governo do estado de inovação. Foi uma loucura, saí no jornal com meu sócio, velho, tava dormindo num hostel de favor, entendeu? Saindo no jornal. Foi nessa época que, depois do meu texto, até eu falei um negócio, eu parei de acreditar na imprensa, nas coisas que botaram na internet, quando eu comecei a mentir para ela. As pessoas mentem muito na internet. Esse dia eu vi um negócio no Suno, uma postagem assim, uma menina de 22 anos na internet disse que transformou R$1.000 em 1 milhão em 3 anos. Seguindo por essa lógica, em mais 3 anos ela vai ter 100 milhões e pela mesma lógica, em 10 anos ela vai ter 1 bilhão de reais. Isso é possível? Tipo, cara, claro que não é possível. E as pessoas, cada vez mais, elas estão mentindo descaradamente na internet, porque elas estão usando de engenharia social. E aí, cara, eu não tenho grana hoje. Eu sou um cara, eu tenho uma vida relativamente boa, porque eu trabalho pra caramba pra isso, e tenho um bom computador, tenho um bom equipamento, a gente tá aqui, tem um bom telefone, porque tudo ok.
mas foi muito trabalho para chegar até aqui, né? E as pessoas, elas usam estruturas que é completamente desnecessário para atingir o objetivo delas. E, cara, eu não permito isso. De verdade. A infraestrutura tem que estar do tamanho para aquilo que tu está entregando e tem que estar tudo batendo e sendo viável. Você tem que trabalhar com a verdade. Tem que trabalhar com a verdade. As pessoas, elas não trabalham com a verdade hoje. Elas usam da internet como uma ferramenta para potencializar. Porque é o seguinte, a juventude, ela não vê mais televisão. Quer dizer, na minha época que eu cresci, se alguma coisa aparecia na televisão, era verdade. Tanto que a gente teve aquele caso do menino do Pichote que morreu. O ator morreu porque ele fazia um personagem que era um bandido mau. Então mataram o menino porque as pessoas não conseguiam separar o que era televisão, a realidade do coisa. As pessoas, elas não veem mais televisão e a internet hoje está fazendo isso. Elas estão vendendo. As pessoas recortam uma vida no Instagram que não existe. As pessoas fazem hoje... eu até vi o cara aqui no South by South fez uma piada que lá fez junto com o Mike Krieger, que era o seguinte, ele falou que é o seguinte, no Facebook estão só os mais velhos, né? No Instagram é todo mundo rico e feliz, e no Twitter todo mundo se odeia e o mundo vai acabar. Então, quer dizer, olha os estilos das coisas, como é que estão acontecendo. Então as pessoas, elas estão usando as ferramentas para inventar uma realidade paralela, tá pior que o Second Life. Então, assim... A realidade, cara, é o que você é de verdade, entendeu? As pessoas precisam ser mais de verdade. Sabe que uma coisa que eu li uma vez e que mudou profundamente o meu trabalho profissional e até a minha vida. Hoje a gente está aqui conversando dessa forma porque eu tive essa experiência, que foi quando eu li a respeito da propaganda, como é que surgiu a propaganda. E como o cara que inventou isso, na verdade, ele criou, 3 axiomas, né, usando a sua terminologia. Ele falou assim, olha, tem 3 coisas que você precisa saber quando você vai fazer publicidade, ou marketing, no sentido mais amplo. A primeira coisa é, seja interessante, tá? Que hoje eu faria uma adaptação, seja relevante, porque a gente tem muitas audiências, você precisa entender a sua audiência, né? Aquilo que você falou sobre empatia, e seja relevante para aquela audiência. O segundo ponto é fale a verdade. E o terceiro ponto, que é o mais difícil dos 3, é viva a verdade, que compromete você com viver aquilo que você diz e com a sua mensagem. Então, foi uma coisa que me fez pensar muito e que me modificou como profissional. E eu vejo isso em você. A gente falava antes ali, momentos antes de iniciar a gravação, que foi isso que eu encontrei. Você encontra nas redes sociais, você tem o mac.com.br, né? O Mac. Tá virando .com.br agora, porque eu nunca quis virar o .com.br, né? Porque eu vim disso, né? O videolog era isso, a gente vivia da internet, mas eu comecei a perceber que a gente precisa se posicionar, porque o fato de eu me abster ao longo do tempo de falar para as pessoas a verdade de empreender, é igual, por exemplo, não é o meu lugar de falar, por exemplo, das mães, né? Mas eu tenho uma filha e eu sei o quão difícil é para a mulher essa imagem que as mulheres falam, não, ser mãe é maravilhoso, ser mãe é perfeito, ser mãe é a melhor coisa boa. Mas depois de um tempo, quando nem nasce, você não ama seu filho automaticamente. É uma coisa que chega ali, morde o seu peito. E para ter uma filha, eu fiz um curso de doula, eu participei do parto, eu vivo a minha vida com ela. Então, não é meu lugar de fala ainda falar como mãe, mas é meu lugar de fala falar como pai. E os pais hoje, eles não entendem as dores da mãe, não entendem o que é a mãe. E assim, por mais que a gente tenha empatia para entender essa dor, a gente nunca vai saber exatamente o que é. Imagina a cabeça da mulher, depois de ter passado por uma bomba de hormônios, chega um momento onde que ela precisa dar conta de ser mãe, ser profissional, né, cuidar da casa e fazer o que tem que fazer. Então, assim, eu como empreendedor, como eu te falei, eu não sou culpado, vou até usar uma palavra francesa, da merda que está essa internet hoje.
né, de como as pessoas estão extorquindo, para mim é extorsão, pagar para as pessoas entrarem em grupo de WhatsApp, para terem grupos fechados no Instagram. Eu acho que assim, sim, o conhecimento, tudo que eu aprendi até hoje, eu estou aqui nos Estados Unidos hoje no evento, foi caro, isso precisa ser compensado, mas a gente tem formas honestas de cobrar isso, né? E não ostentando, gastando dinheiro com o que não existe. Você traz essa pegada de viver a verdade, duela, né, como diz em espanhol, Sim. Né? E você traz isso então hoje para o seu trabalho como mentor e como agente de inovação em uma série de sentidos. Então eu tenho aqui, né, você ministra palestras, gerencia projetos de inovação para grandes instituições, né, fomenta o venture builder interno, o intraempreendedorismo, facilita treinamentos e hackathons, é mestre de cerimônias. Até fiquei curioso para saber se você é rapper também, além de MC. MC, né? Não tenho talento, mas eu posso tentar. Né, o curador e produtor executivo de eventos técnicos em marketing, inovação e tecnologia. Você traz isso, essa sua experiência, para esse tipo de consultoria, mentoria e tudo mais, né? Como é que é essa experiência? Quem vai ser mentorado pelo MAC? O que vai acontecer lá dentro? Então, aí vamos só dividir algumas coisas bem importantes aqui, que é mentoria, consultoria e coach, tá? São 3 atividades bem diferentes, né? O coach, ele está muito mais focado hoje no teu treinamento, no teu desenvolvimento ali, do desenvolvimento do profissional. Até a própria palavra, né, que é o carro, né, o conduzir a pessoa até o outro lado, né, do cocheiro, até para te ajudar a te conduzir até onde você quer chegar, né? A consultoria é onde você é contratado para fazer junto com a pessoa. Então você está ali, você é uma mão de obra para executar. O mentor é um manual de consulta. Então a gente precisa entender isso muito, muito claramente. Eu não sou adepto a cobrar a mentoria. Porque, cara, o professor, ele aprende muito quando ele dá aula. Ele talvez é uma das pessoas que mais aprenda, porque ele tem que se preparar, se dedicar para chegar lá, né? A mentoria, para mim, hoje, no meu caso, existem mentores incríveis que cobram, eu digo que eles estão cobrando a consultoria, mas não a mentoria, né? Então, que cobram por isso e fazem sentido, mas assim, no meu caso, a mentoria é uma forma que eu tenho de fazer one-to-one para validar a venda dos meus produtos. O que eu vendo? Conhecimento. Eu vendo aprendizado, eu vendo minha experiência. É isso que eu falo em público. Como que para eu poder chegar no nível de cobrar para fazer isso em público, para vender uma palestra, um workshop, uma facilitação, um treinamento, eu preciso entender se isso é relevante para alguém. E é no one-to-one que eu falo. Porque quando eu faço com um empreendedor, eu estou tirando a prova real do que eu sei. Então o cara me ajuda. E aí, a primeira coisa, ele me ajuda a entender o que eu estou falando. A segunda coisa é, quando eu falo para o empreendedor um pouco do que está acontecendo ali, além de tirar a prova real, ele me conta um pouco do projeto dele, da ideia dele, do negócio dele. E quando ele me conta desse negócio, pode ser que uma boa oportunidade para que eu mesmo possa investir naquele projeto, né? Seja investindo tempo e trabalho, ou seja investindo dinheiro diretamente, ou seja que eu possa pegar aquele projeto ali e conduzi-lo para um outro cliente que me paga por isso, que é um trabalho de advisory. Então, por exemplo, hoje eu posso, um trabalho que eu vendo hoje é a qualificação de lead para fundo de investimento. Então, às vezes você tem uma pessoa que pede uma mentoria para resolver um problema específico, eu vou lá, eu posso dar 2, 3 dicas para ele, é maravilhoso dar pitaco na vida das pessoas. Então eu adoraria, é uma das melhores coisas que eu faço hoje, é dar pitaco. Tenho responsabilidade 0 pelo sucesso, responsabilidade 0 pelo resultado. Então se eu vou lá do pitaco, se o cara faz, não faz problema, não é meu. Então eu vou lá do pitaco e passo a entender o que acontece no negócio do cara. Se for um negócio muito legal, eu gero um lead para um fundo de investimento e o fundo de investimento me paga por ter gerado esse lead. Então não cobrei nada do empreendedor e o fundo de investimento me paga para eu prestar esse serviço. A outra coisa é, quando eu estou fazendo isso para o empreendedor, eu estou validando as coisas que eu falo, que eu vendo publicamente. Palestra, workshop, treinamento, a verdade, né? A relevância. Então, eu ganho tanto quanto as pessoas fazem comigo. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, quanto custa? Cara, o meu tempo. O meu tempo é igual ao seu. 15 minutos para mim vale 15 minutos para você. 15 minutos de tempo de vida. E vida, velho, é um negócio que não volta. Então, ou você faz esse negócio valer a pena, ou você não vai ter mais 15 minutos. Simples assim. É o make it or break it do deal, é isso aí. Faça valer o nosso tempo em comum aqui. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas se dão bem com algumas dicas que eu dou. E aí quando elas falam, nossa, cara, me dei bem com a coisa que você falou, cara,
Porra, como é que eu te recompenso? Paga pra frente, ajuda a pessoa. E assim eu vou construindo uma rede, cara. Vou construindo uma rede de passando para frente. Então eu acho que eu aprendi muito aqui. Eu sou facilitador do Startup Weekend, antes quando era Up Global e agora é Techstars. E junto na rede da Techstars a gente aprende muito do give back, né? O Brad Feld é um cara que é fantástico. Ele sempre fala do give back, sabe? Devolve, cara. E eu acho que de novo, né? Eu posso não estar milionário hoje. As pessoas que começarem a empreender comigo estão num outro patamar de vida, mas cara, eu tô muito bem com o que eu tô, né? Eu tô aqui, tem 1.600 brasileiros aqui em Austin, né? Tem uma porrada de amigos meus aqui, uns vieram pelo Itaú, outros vieram pela TV Globo, outros vieram não sei quem. E eu sou um dos poucos que veio pagando do próprio bolso. Sou um dos poucos que veio gastando seu próprio dinheiro, né? Não me sinto melhor por isso não, mas eu me sinto recompensado e feliz por conseguir, porque não é dinheiro. Assim, muitas pessoas, segundo Frank Underwood, né, grande pensador do House of Cards, né, as pessoas querem dinheiro, outras querem poder. Eu não quero nem dinheiro nem poder, eu quero prestígio. Quero poder chegar aqui e falar assim, velho, obrigado pela entrevista, porra, tô feliz de estar contigo, ser chamado aqui para falar com você. Então, cara, isso para mim vale, entendeu? Porque prestígio, cara, você pode tirar tudo do ser humano, menos a sua dignidade. Então, minha dignidade ninguém tira. O fantástico você estar mencionando isso, porque quando eu encontrei você na internet e fui, enfim, conhecendo as camadas, né? Porque, enfim, é um modelo que você tem um avatar e você vai descobrindo de fato quem é essa pessoa ao longo do tempo, né? E essa foi a impressão que eu tive de você. É uma pessoa que vive com uma dignidade pessoal muito grande. Tá? E a minha grande curiosidade foi encontrar com o Mac, com o Edson e descobrir o que fez o Edson viver essa dignidade pessoal. E não só isso, não apenas viver, mas distribuir isso. Vou dar um exemplo para você, tá? Antes da gente começar a gravar aqui, a Estela, que foi a minha entrevista anterior aqui no South By, estava de passagem e já tinha falando, ó, tá chegando aí o Mac é assim e tal. Se puder, apresento vocês um contato novo para os dois, né? Que é um serviço, como você mencionou, um serviço gratuito que a gente oferece, né? De conexão. E aí você começou a falar com ela e foi uma conversa fantástica, né? Você tá bem, minha querida, sabe? Não tô aqui, tô à sua disposição, se colocando a serviço, né? Então, assim, essa coisa da dignidade pessoal que eu vi no Mac, através aí da internet, é algo traduzido no viver essa realidade no dia a dia. Isso é uma coisa super bonita no teu perfil e vai sentar de parabéns. Obrigado. E que bonito que você coloca isso em prática e você se sente, na verdade, realizado com isso. Que é uma grande vitória pessoal essa, não é? Cara, e assim, e não é fake não. Né? Não, isso não é forçado, não é teatro, não é radioteatro, nada disso. Assim, tipo, cara, eu falo desse jeito com qualquer pessoa. Exato. Né? E eu me coloco sempre à disposição. Qualquer pessoa que entra no meu Facebook, no meu Instagram, pede mentoria, fala comigo, eu boto lá, cara, tem aqui minha agenda aqui, só encontra me dá uma semana, vamos conversar. Entendeu? E eu tento atender o máximo de gente possível. Eu trabalhei com o Boechat, acabou de falecer há pouco tempo, trabalhei com ele na Rádio Paradiso, no Rio de Janeiro, na DAO Brasil. E ele era muito assim. Então, Mac, transição natural aqui para o Jogo Rápido. No Jogo Rápido coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download desses recursos mencionados aqui pelo Mac em octanage.com/e064. Mac, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Acordar cedo, todo dia, 5 da manhã, independente do país que eu esteja, é normal, isso é regular, e meditar, cara. Meditar todos os dias, planejar o dia, isso me ajuda a seguir em frente. O que você como empreendedor não pode viver sem? Como empreendedor, o que eu não posso viver sem, cara, são meus amigos, as pessoas que eu gosto, né? E sem a verdade. Eu acho que as pessoas, elas não posso viver sem um ambiente transparente, onde a gente consiga construir e falar a verdade uns para os outros. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória? Eu tenho muitas inspirações, né, cara? Minha mãe é uma grande inspiração, né? O João Kepler é um cara que eu acompanho já há quase 15 anos, aí, desde quando ele parou de vender geladeira e
começou a trabalhar com e-commerce, então é um cara que me inspira pra caramba. As pessoas conhecem ele agora do Smart Money, do livro, mas é um cara que tá fora de série. E, cara, tem muita gente, acho que todo mundo que eu encontro, não só essas pessoas que são reconhecidas assim, mas qualquer pessoa que para falar comigo e me conta um pouco da vida dela, ela me inspira um pouco também, é uma troca. Tu ganha uma centelha de inspiração aí, né? Sabe que entusiasmo, a palavra entusiasmo vem daí. A gente aprendeu com uma das nossas entrevistadas aqui, a Beta Matana, e ela falou, olha, minha palavra é entusiasmo e o significado é a centelha divina de criação. Então foi algo que a gente entrevistou e nos inspirou muito aqui no Octanage também. Essa centelha, quero isso pra gente, e que a gente consegue, na verdade, pegar com cada pessoa mesmo, né? Uma ferramenta ou recurso online para empreendedores. Uma ferramenta ou recurso online? Eu acho que uma das ferramentas que eu mais gosto, na verdade, é um posicionamento. Quando você vai contar a história para alguém, uma ferramenta que está no livro do Felipe Matos, que ela tem que ser um negócio desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Quando eu vou escutar um pitch, quando eu vou falar com alguém, eu vou construir eu vou ouvindo nesse modelo, né? Porque eu digo assim, as pessoas têm uma ideia, antigamente eu falava, a ideia não vale nada. Na verdade não é isso, né? A questão é que se você tem uma ideia, tem que encontrar um jeito muito simples, muito rápido e muito barato de fazer essa ideia dar certo. Se ela dá certo, se ela der errado, você encontrou um jeito muito simples, muito rápido e muito barato de invalidar uma ideia. Agora, se você faz isso e ela dá certo, você é um gênio. Conseguiu botar uma ideia que ninguém acreditava para funcionar de um jeito simples, rápido e barato. Belíssima dica, então, do livro do Felipe Matos. Dica de leitura. Você mencionou antes que um dos seus hábitos é a leitura. Leituras bacanas que você recomenda para as pessoas hoje em dia? Eu leio absolutamente muita coisa, né? Eu não leio só coisa de tecnologia. Claro que você tem livros maravilhosos, né? Um livro que eu adorei foi O Amor é a Melhor Estratégia, do Tim Sanders. Mas eu acho que dicas de leitura, eu leio muito sobre comportamento, sobre desenvolvimento pessoal. Então, talvez um livro excelente que eu me surpreendi há bem pouco tempo lendo ele é O Pai de Menina. O livro daquele menino narigudo que era da MTV, do Marcos Mion. Então, Marcos Mion, grande. Foi muito bom, cara. Me surpreendi com o livro. Bizarramente surpreso. O Mion é um cara fora de série. Espetacular. Fora de série. E um pai extraordinário também. Eu tô encantado. Um artista que você esteja acompanhando e que tenha inspirado ultimamente? Anitta. Cara, a Anitta, eu tenho um post no meu Instagram de um folder de um show que ela fez na piscina do Bangu Atlético Clube, né? Que é a piscina do bairro que eu morava. E a gente fez uma montagem com uma foto que eu tirei de um cartaz do lançamento da música Downtown dela com o J Balvin em Nova York. Então, cara, é uma artista completa. E eu não fiz nada da Anitta, não acabei não feito, mas antes da Anitta eu já amava muito o Wesley Safadão. Eu tenho uma palestra que eu dei uma vez chamado BizDev Safadão, onde eu contava todas as estratégias de desenvolvimento de negócio que o Wesley Safadão fez para chegar onde ele está, desde a época da Garota Safada. Então, assim, a Anitta hoje ela é a artista revelação do nosso país, e eu assisti o documentário dela e eu lembro, engraçado que eu conheci a Anitta, Larissa, né? Quando era Larissa. A primeira empresária, que ela até brigou com a empresária, era uma pessoa que eu conhecia, que era a Camila, que era da Furacão 2000. Então, assim, cara, loucura. Tem muita história para vir aí. Se vocês conhecerem a Anitta, ela é maravilhosa. Anitta em Harvard é um dos vídeos que foi citado anteriormente numa entrevista nossa. E eu acabei assistindo e, de fato, é um case empreendedor fora de série. A carreira toda dela é de empreendedora. Sofreu muito no começo, cara. Muito. Eu digo no começo lá em Rocha Miranda, lá Furacão 2000, um cara que era DJ que trabalhou com ela que no começo, que eu acompanhei muito isso, né? Mãozinha, produtor. Tem uma galera que é produtora, a galera não conhece, mas um outro cara também que está crescendo muito, um DJ, que a gente precisa ter bons DJs brasileiros, que é o Dennis DJ, um cara que é um artista fabuloso, um gênio da música, o Dennis DJ, né? Fala de uma cultura muito, muito rica, que é a cultura do funk carioca. E aí, já falando aqui do South By, eu assisti o filme Amazônia Groove. Meu Deus do céu, chorei, o filme maravilhoso, que é um dos melhores documentários que eu já vi na vida, comparado ao 1987,
que é um outro documentário do Renato Terra, foi vencedor também de prêmio. Então, assim, eu te falar que maravilhoso. Magníficas inspirações para nós. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com o Mac, esse incrível empreendedor, radialista, hustler, pessoa que se compromete a viver a verdade. Edson Mackenzie, o Mac. Acesse octanage.com/064 junto com a transcrição do episódio. Deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista, links, ferramentas, dicas e muito mais. Para conectar com o Mac, acesse octanage.com/comunidade e crie o seu usuário. Alô, comunidade! Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Mac. O Octanage está aí com episódios novos 2 vezes por semana para desenvolver o seu potencial empreendedor. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nos apps de podcast. O Octanage recomenda o app Castbox, disponível em octanage.com/castbox. E não se esqueça de escrever para a gente nas redes sociais. Eu e o Vinícius respondemos todas as mensagens pessoalmente. Mac, muito obrigado por ter estado aqui conosco mais uma vez, ter compartilhado isso tudo, cara. Eu que agradeço de verdade. Que história de vida magnífica e que perfil de empreendedor, né? E que bonito que é ver isso tudo te realizando como pessoa, como pai, como homem de negócios. Obrigado, cara. Obrigado, uma honra para mim. Alô, comunidade do Octanage. Poxa, obrigado. Espero vocês também nas minhas redes sociais. Vamos que vamos. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.